Sejam todos bem-vindos, eu sou o Renan Oliveira e estamos aqui começando o primeiro episódio desse podcast incrível Mentoria, que é um podcast voltado para negócios, para escala, para tecnologia, onde a gente vai falar de inteligência artificial, diversidade, ESG e várias coisas para potencializar seu negócio. E eu trouxe aqui dois convidados incríveis. Cara, eu vou falar que, olha, eu não esperava receber os dois de uma vez. Eu ia fazer, assim, duas agendas seguidas, mas veio os dois de uma vez. Então eu tô aqui com a Tamara Braga. Vou falar aqui um pouquinho da Tamara, uma mulher negra, bissexual, nascida numa comunidade do Rio de Janeiro. Uma mulher que fala de diversidade, CEO da Diversidade. Olha só que legal. Junto com o sócio, marido... Paulo Rezende. Paulo, cara, eu tô muito feliz. Então, quero pedir aqui, começar. Tamara, se apresenta pra galera. Fala um pouco de você, depois eu quero te conhecer também, Paulo. Perfeito. Então, obrigada, Renan, por ter me convidado. Tô super feliz de estar aqui do lado do amor da minha vida, né? Queria contar pra você como que tudo isso começou. Eu vim de uma favela lá do Rio, que é o Honório Gurgel. Sempre dou um recadinho pra Anitta quando eu falo isso. Anitta, se você estiver me vendo, me contrate. A gente bebeu a mesma água, espero ficar rica que nem ela um dia. E eu sou filha de um homem preto. Vai. Ai, tomara. Isso aí. Tomara. E eu sou filha de um homem preto com uma mulher branca. Então, assim, desde sempre eu trabalhei com causas raciais. Porque quando eu estava com o lado da família, eu era tratada de um jeito, e quando eu estava com o outro lado da família, eu era tratada de outro. Então, isso sempre foi um questionamento, assim, ainda mais quando criança. E aí, desde que eu me lembro por gente, eu sou voluntária da Educafro. Um beijo aí pro Frei Davi, que toca Educafro desde que eu me lembro por gente também, que é um cara incrível. E eu comecei a voluntariar desde criança mesmo. Só que eu acabei indo para a área de química, né? Não sei se você chegou a ver lá, né? Com certeza, né? Formado em química é outro nível aqui. Engenheira química. Engenheira química. Eu sempre falo que se eu irritar muito ela pode me explodir, me dissolver em alguma coisa suspeita. Exatamente. Logo no nosso início... Colocar alguma composição na sua bebida, cuidado, viu, Paulo? Tem que ter cuidado comigo. E isso tudo aconteceu porque várias oportunidades foram abertas para mim, né? E muitas das vezes eu sou confundida com a meritocracia, né? Com aquele exemplo meritocrático, e eu não gosto disso, porque eu não consegui tudo porque eu sou foda, maravilhosa, nem tudo. Eu sou isso também, mas não foi só por isso, foi porque pessoas, né, e pessoas importantes abriram portas para mim desde sempre. E aí eu consegui uma bolsa num colégio, onde eles me prepararam para entrar no colégio técnico, e na oitava série eu fiquei doida, assim, por química. Falei, é esse técnico aqui que eu vou fazer. E com 14 anos eu entrei no técnico em química numa federal. E até meus 18 anos foi química quase todo dia. E eu decidi fazer engenharia química porque eu era voluntária no Engenheiros Sem Fronteiras. Eu queria fazer impacto social desde sempre. E aí acabei passando, né, também. Não sabia que eu podia fazer uma faculdade até então. Eu vi meus amigos estudando para o Enem. Falei, vou imitar. E imitei. E assim eu passei. E chegando lá, foi muito difícil, porque eu entrei por cota, né? Mas a cota permite que a gente entre, mas não que a gente saia. Então, é muito importante também que a gente comece a discutir sobre como manter as pessoas cotistas dentro da faculdade, porque isso é muito difícil. E durante os 5 anos de faculdade, eu tive que trabalhar para me manter lá. Então, foi quase surreal, assim, porque minha faculdade ainda era integral. Então, eu tinha que me dividir em 50 mil pessoas para poder dar conta de tudo. E eu vim de uma família muito pobre, né? Minha mãe só estudou até a 5ª série. Minha mãe sonhava em ser psicóloga e ela depositou toda, né, a vontade dela em mim. E eu falei, não vou desistir, vou até onde dá. E eu trabalhei na Coca, trabalhei na Embeleze, em várias empresas grandes e importantes. E desde o meu primeiro momento dentro da empresa, eu era a única mulher dentro do ambiente, porque técnica, né, em química e tudo mais. Então, isso me fez olhar para aquilo e falar, será que isso aqui é para mim mesmo? E eu sempre me questionei, será que esse espaço é feito para mim mesmo? Será que eu tenho que desistir? Porque claramente isso aqui não foi feito para eu estar aqui. Mas eu falei, não, vou insistir porque outras pessoas estão vindo também. E quando eu entrei na faculdade, 50% da minha turma era formada por mulheres. Então, isso foi muito impressionante para mim, que eu falei, poxa, então quando eu me formar, a coisa vai ser um pouco diferente. Só que não foi, porque quando eu comecei a fazer processo seletivo de estágio de engenharia, eu sempre era a única mulher negra, LGBT, que não tinha inglês, não tinha intercâmbio. Então, eu sempre me sentia muito sozinha, e eu não sabia o que contar sobre mim. E aí, nesse momento, eu estava no LinkedIn, e o LinkedIn me ajudou em alguma coisa na vida.
E a Comunidade Empodera me treinou para eu poder conseguir falar sobre a minha história. Fazer storytelling, né? Coisa que eu não sabia nem o que era na época. Dinâmica de grupo e tal. E eu passei para esse primeiro estágio. Acabei fazendo Lean Six Sigma, provavelmente você conhece, né? Yellow Belt, Green Belt, aquelas coisas todas. E o projeto que eu toquei acabou retornando R$200 mil anuais para a empresa. Eu com 19 anos. Uau. E aí eu falei, nossa, então eu sou boa em alguma coisa, né? E daí para frente eu acabei trabalhando na Coca. Fui contratada depois como técnica. Primeiro eu fui estagiária, depois técnica. E aí fui chão de fábrica. Trabalhei carregando garrafa de um lado para o outro. Era de 2 da tarde até 11 da noite. E tudo isso conciliando com a faculdade. E eu não sei se você conhece o Rio, né? Mas eu trabalhava na Taquara, morava em Nova Iguaçu e estudava em Seropédica, que é na Rural, né? Nossa, eram umas 8 horas de transporte diário, assim, sem vida, né? Basicamente. Eu usava o domingo para estudar, porque eu não estudava na faculdade. Eu faltava aula para poder trabalhar. Então era, assim, muito difícil. Mas consegui. Cheguei no finalzinho do curso, faltando 2 matérias para me formar. E eu tive que encontrar outro emprego para conseguir conciliar com o horário da faculdade. E eu entrei na Embeleze. E aí, na Embeleze, eu tive meu primeiro susto positivo em relação à diversidade, porque 80% da linha de produção era formada por mulheres negras. E aí eu olhei assim e falei, isso é possível? Fiquei assim, muito chocada desde o primeiro momento. E aí eu tive a chance de conhecer esse Itamar Serpa, que é o dono da Embeleze. E ele virou meu super amigo, inclusive me levou pro show do Luan Santana, que eu sou fã. E ele me contou o seguinte, que há 50 anos atrás, quando ele criou a Embeleze, ele percebeu que 80% das consumidoras dele eram mulheres negras. Então, por que não, né, representar isso dentro da empresa? Porque se o produto dele é para mulheres negras, em sua maioria, ele precisava entender, né, as tendências, qual era o comportamento dessas mulheres, o que elas queriam. E isso funcionou muito bem, porque quando as mulheres negras param de alisar o cabelo e usar o Enê, elas começam a empoderar o cabelo crespo cacheado, ele consegue fazer essa virada de chave na Embeleze e não falir a empresa, olha que legal. Então, há 50 anos atrás ele percebeu isso antes, né, de todo mundo falar sobre diversidade. E aí foi quando eu comecei a me engajar, a entender como isso funcionava. Por quê? Se tinha 80% de mulheres negras ali no chão da fábrica, por que quando eu olhava para a liderança ainda eram homens brancos, cis, héteros, sem deficiência? E eu comecei a me questionar sobre isso e a gente começou a desenhar um projeto de desenvolvimento. Deixa eu só fazer, antes de apresentar o Paulo, conta pra galera aqui o que é um homem cis. Ah, tá bom. Porque, não, vamos começar assim, porque daqui a pouco eu quero polemizar aqui. Boa. Porque a diversidade é isso, é você também levar informação, é também você mostrar para as pessoas, né, um universo talvez que elas não conheçam, né? Então explica como que são as classificações, como que você... Perfeito. Vou até aproveitar, né, que eu estava contando de química. Não sei se vocês estudaram química não sei, na adolescência de vocês. Existem equações, né, e fórmulas cis e trans. Eu não sei se vocês conhecem isso. Não. Não? Essa então, nem eu sabia. Aprendendo ao vivo. Existe... Não, mas pera aí, antes de você falar, deixa eu pedir pro Paulo se apresentar, porque essa mulher fala demais, Paulo. Ô, matraga! Brincadeira, agora eu tenho a missão brincadeira. de contar a história depois dessa, né? É difícil, né? Difícil, ela te deixou. difícil. Nem terminei de contar, você não deixou? Não, vou deixar, calma. Ainda tem chão. Aqui 2 horinhas de podcast tá de boa. Nós dois falamos muito. Você tem que ver nós dois bêbados em casa. Não, eu não tenho que ver, não quero ver. Obrigado. Aí fica 13 horas conversando. Deixa. Que delícia. A gente teve muitas ideias geniais, assim, nesses momentos. Uau. Porque fica um provocando o outro, né? Isso aí. É um brainstorm alcoólico, né? Exato. Legal isso, né? Mas se apresenta, Paulo, pra galera e conta a sua história. Eu sei que você também tem uma história com TDAH, você defende muito essa causa, você é especialista em inclusão, diversidade. Você, dentro da diversidade, você é o... Eu cuido de estratégia de marketing, CSMO. CSMO. Cara, é muito chique. É quase um trava-língua, né? Uau. Se apresenta aí, por favor. Mas vamos lá. Já não tem uma história tão incrível quanto essa? Claro que tem. Não tenho, não. Que isso. A história dela é... Não, mas você casou com a história incrível, né? Então, você casou com a história incrível. Isso é bom, isso é bom. Isso, cara. Porque a minha história perto da história da minha esposa não é nada, assim. E é legal isso, porque realmente esse movimento é o movimento do amor, né? Eu acho que... A gente tem muita coisa na nossa história que se parece em alguns momentos e que são muito diferentes em outras, assim, né?
Então, de começo, eu também sou de periferia do Rio de Janeiro. Também sou o mais pobre dos dois lados da família, sempre foi. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 1 ano e pouco. Então, era eu e minha mãe, assim, trocando de aluguel a cada 2, 3 meses para achar o mais barato, para achar o mais próximo de alguma escola. E eu sempre falo uma coisa muito interessante, que eu sempre fui programado por essas mudanças, né, de ambiente a falir na escola, né? Uma criança que estuda em 4, 5, 6 escolas por ano não tem como se desenvolver. Não tem como. Só que eu era aquela criança insuportável do porquê que o céu é azul. Por que a lua tá me seguindo? Por que fica de noite? Sabe por quê? Por quê? Você continua sendo assim até hoje, eu sou assim até hoje. Mas você tinha um diagnóstico já? De um profissional assim? Ou... Começou um pouco depois disso. Nessa fase bem pequenininho que eu ficava com a minha mãe, eu aprendi a procurar refúgio lendo. Tá. Eu aprendi a ler dentro de casa. E aí eu lembro de... A minha memória talvez mais nova é minha mãe me levando na direção da escola. E eu assim, o que eu fiz, né? Sem saber o que estava acontecendo. E a diretora fala assim, você consegue ler isso? Eu falei, sim, lê pra mim. Eu li lá. Aí ela fechou o livro e falou assim, vou ter que adiantar ele de ano. Porque ele já sabe ler. Ele não deveria saber ler. Então eu fui adiantado 2 anos na escola. Mas ainda assim, e até no exemplo que a Tamara falou de meritocracia, eu era uma criança genial para a idade que eu tinha. Eu fui adiantado de escola. Mas nada disso me impediu de me lascar na jornada, de ser uma pessoa pobre, ter uma pessoa na favela e ser filho de mãe solteira. Então eu fui crescendo muito com essa questão um pouco mais um dueto, assim, de você é muito bom numa parte, mas alguma coisa dando muito errado porque o cenário não te favorece. E aí, nessa investigação toda, sou de TDAH. Eu bem pequenininho ainda. E diagnosticado, mas também não fui tão, assim, tratado na infância. Se puder, explica, assim, pro pessoal, assim, porque eu acho que é super importante. Às vezes a gente fala termos e repete sem conhecer. Cara, eu sou um cara muito da etimologia. Eu gosto de entender o porquê de cada coisa, entender as palavras, o significado, a origem. Você já vai falar sobre o CIS aí, calma. Aguenta aí. Tô de boa, tô ouvindo ele. E ela fica vindo babando. Queria que minha esposa ficasse assim. Queria que a Bia também ficasse assim pra mim. Viu? Não, é brincadeira. Mas explica um pouquinho sobre o TDAH. E principalmente, uma coisa que eu acho que é super importante, é hoje dentro de uma corporação, o quanto isso atrapalha ou beneficia. Né? Então tem os dois lados. Talvez atrapalhe... Tem uma parte que atrapalha, tem uma parte também que beneficia. Exato. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Isso, bom. O TDAH, ele é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E tem também o TDA, que é até atenção sem hiperatividade, que eu sou um pouco contra no fim das contas. Mas crianças que... Desculpa, é uma pergunta mesmo. Não tem só... Porque antigamente tinha só TDAH. E não tinha atenção, né? Tinha. Tem essas evoluções. É porque a hiperatividade é ligado à atenção, então não tem como andar separado, desvincular, né? A questão da hiperatividade, hoje a gente questiona muito isso dentro do cenário mais médico, que é, cara, como é que você vai falar que uma criança é hiperativa? Qual criança não é hiperativa? Qual criança? A estrutura biológica da criança demanda que ela seja hiperativa. Não, ela mundo tem 9 vezes mais potência do que a gente. Não, e o mundo que a gente nasce, que ela nasce, né? Exatamente. O mundo já no celular, na tela. Exato. Impossível, né? Então tem muitas essas questões do que é atenção, do que é hiperatividade. E hoje todo mundo concorda, assim, no mundo inteiro, que esse nome é péssimo, né? Esse nome são sintomas. Tem muitas outras coisas. Mas é isso, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Costumam ser crianças, ser diagnóstica geralmente criança, não passa quando você é adulto, né? Então, e todos os sintomas a gente costuma anexar numa criança. Então é uma criança que não para quieta, que pergunta muito, que se apaixona por um monte de coisa e desapaixona em seguida, porque tem a questão da motivação, que é um dos fatores mais importantes, assim, né? E fui diagnosticado com isso na minha época de criança. Isso Quem era diagnostica isso? Psiquiatra. O psiquiatra, mas é baseado em comportamento ou baseado em alguma análise clínica? Assim, que ele vai... Tem análise clínica também, inclusive. Mas é mais recente, né? Eu cheguei a passar por uma quando eu era criança, eu também fui uma criança hiperativa. E aí eles fizeram alguns acompanhamentos neurológicos comigo pra ver, tipo, contagem de neurônio. Tipo, uns negócios muito doidos. A atividade cerebral, né? Cada estimulação. E aí eu também pulei alguns anos na escola, só que hoje eu não vejo tantos sintomas de TDAH quanto ele tem. Então hoje eu tenho transtorno bipolar, né? E eu também tenho ansiedade, depressão, essas coisas, faço tratamento.
Mas eu não me vejo como TDAH como ele, não. É bem diferente o meu comportamento do dele. Sim. É bem diferente mesmo. E o TDAH ele tem várias manifestações também, né? Tinha antigamente o consenso de que era o predominantemente desatento e predominantemente hiperativo e o misto, né? E aí hoje, isso estava em manuais da psiquiatria, né? E aí hoje já cortou e falou, cara, é o momento. Eu posso ter ali na adolescência um comportamento muito mais hiperativo. Porém, na fase adulta, muito mais desatento. É o mesmo transtorno, é o mesmo cérebro, é a mesma configuração neurobiológica, mas ela se manifesta de formas diferentes. E eu acho que eu tive muito... Existem algumas pessoas, é muito comum em TDAH, em autismo, que elas sofrem no tratamento, sofrem, entre aspas, né? Elas não recebem o tratamento correto porque elas são muito eficientes. E esse foi meu caso também. Eu era uma criança muito inteligente, eu aprendi a ler, minha mãe falava que eu com 6 anos ficava assim, mãe... Tipo fora da curva, assim, você tipo sabia um gênio. que o fígado, se você remover 80% dele, ele cresce sozinho? Uau. Eu ficava assim, né, criança, né? Falando essas coisas doidas. E aí, naquela época, se hoje é assim, imagina naquela época, era muito assim, mas ele é inteligente. Sim. TDAH. Né? Não tem como. Sim. Né? E aí você cresce... Eu cresci convivendo com isso desde muito pequeno, né? Então, pra mim, a vida sempre foi assim. Como a Tamara falou, a maioria das pessoas neurodiversas, 70% delas tem uma comorbidade, que é um segundo transtorno, e 50% delas tem um terceiro transtorno. Então, é a tríade, assim, né? Qualquer transtorno, depressão e ansiedade. Porque a área do cérebro que funciona ali, que para de funcionar corretamente, é muito parecida. Então, puxa muito um pro outro. E aí eu cresci, cara, muito artista, assim, família de músicos, família de fotógrafos. Então, entrei na orquestra com 9 anos de idade, me apaixonei por música. Deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa. Então, assim, não é toda criança que tem TDAH que pode ser uma criança mais envolvida. O seu caso foi uma exceção. É isso? Então... Eu acredito que, na verdade, quando a criança é hiperativa, ela consegue colocar atenção... Raciocina um pouco mais. Ela consegue colocar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí ela é tida como uma criança muito inteligente, porque ela tá sempre prestando atenção em tudo. Agora, quando você é um adulto hiperativo, já é uma coisa diferente, porque você tem tanta coisa para dar atenção que você vai dispersando. A criança não, a criança consegue se dedicar a tudo ali ao mesmo tempo. O ponto que eu hoje falo muito, principalmente nas redes sociais, que eu aprendi muito na marra, vou pular um pouco a história, vou avançar. Cresci muito em arte, de repente a Tamara chega e fala assim, você tem que ir pra empresa. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu, em um Excel, não combina. Ela, não, você tem que ir. Deixa eu entrar nessa parte. Lembra de onde eu tava só pra na minha voltar, história? Depois a gente volta nesse ponto da performance do TDAH infantil. Mas uma coisa que eu quero muito ouvir de vocês, assim. Primeiro sobre performance. Porque hoje a gente busca alta performance o tempo inteiro. E nos negócios isso é muito importante. As pessoas não conseguem... Tem gente que tem ouro na mão e não consegue escalar. Sim. Porque não consegue dar performance e fazer aquilo acontecer. Sim. Então, assim, tem muitos empresários, né? Muita gente que me ouve, que me segue também, que não consegue destravar em algumas questões, sabe? Então, assim, você trazer cadência, você trazer performance, isso é essencial para qualquer negócio. Super. Mas agora eu quero te ouvir e vamos lá. Juro que agora vai ser rápido. Não! Aqui eu tô em casa já, daqui a pouco fica tranquila. Lembra que eu tava lá na Embeleze, né? Eu tava terminando minha faculdade e tudo mais, consegui me graduar, peguei meu diploma, fiquei, nossa, a primeira pessoa da minha família tem um diploma, né? Que louco. Uau. E aí eu tive a chance de tentar processo de trainee, né? Que não é aquela coisa fácil, né? 33 mil pessoas inscritas, sai 15. E aí eu passei pra Ambev. E aí, nesse meio tempo, eu estava conhecendo o Paulo Fábio. A gente tinha, sei lá, um mês de namoro. Um mês de namoro. E aí, eu passei para Campinas, Jaguariúna, na verdade. E a gente casou. Foi assim que aconteceu. Foi um vamos? Foi assim, eu passei. Cara, parabéns, que foda. Eu vou ir pra lá. Vocês namoraram quanto tempo? Um mês. Vocês namoraram um mês? Um mês. Antes de dar doido e vamos. Antes... Metendo doido, assim. Aí a gente Legal. pegou... Vocês estão juntos há quanto tempo? Então, a gente ficou casado 2 anos, separou, ficou 1 ano separado, a gente voltou, tem 6 meses. Ficou separado um tempão. Por causa dos transtornos, inclusive. Performance, né? A performance na vida também impacta muito isso. Mas do lado de quem? Dos dois. Dos dois. Dois doidos. Agora a gente é tratado, medicado. E vocês acreditam que a performance em uma área, ela
tira o equilíbrio das demais áreas da vida? Depende, pra mim, se um ponto da sua vida performa e o resto não, ou desbalanceia, você tem resultado, não performance. Se você é muito bom no teu trabalho e tu não dorme, mano, tu não tem performance. Isso. Então eu acho que é diferente, assim. Perfeito. Se tem uma performance localizada, eu vou isolar os outros fatores, eu preciso fazer isso. Fiz, legal, performou. Tá bom, perfeito. Mas num contexto geral, se desequilíbrio não é performance. Pode ser um esforço localizado, mas performance não é. É porque hoje, né, na verdade, depende. Hoje a gente vê performance de uma forma que há 10 anos atrás a gente não via, de fato. né? E aí começa a ser tratada a saúde mental, que inclusive foi um dos meus últimos cargos lá no meu último emprego, que foi cuidar de saúde mental e pensando em pessoas de recorte de diversidade, porque se você olha para a saúde mental nas grandes empresas hoje vamos fazer yoga, vamos fazer meditação. Ginástica laboral, ginástica né? laboral, põe a mãozinha pra cima! Alonga o pescoço, calma aí. Aí eu fico pensando na Tamara, né, que tava lá na Coca-Cola, 8 horas diárias de transporte público em pé. Aí vai lá precisar cuidar da saúde mental, vem alguém mandar fazer meditação, eu vou mandar a pessoa para aquele lugar, né? Porque é irreal. É surreal. E aí a gente começa a tratar saúde mental de uma forma diferenciada. Como é que as pessoas, né, que ganham, sei lá, R$1.000 por mês hoje, tem uma família de 5 pessoas para sustentar, vão cuidar da sua saúde mental? Porque aí a gente começa a linkar com a pirâmide de Maslow, né? A pessoa não tem nem segurança, não consegue se alimentar direito, como é que ela vai começar a pensar na saúde mental dela? Então, isso é muito delicado e as empresas não sabem tratar isso. E aí, por isso que pega tanto a parte de performance. Porque para a empresa, performance para quem trabalha no escritório é uma coisa. Performance para quem trabalha na linha de produção é outra. E eles não estão nem aí. Doente, trabalhar, né? Teu filho caiu, bateu a cabeça, está internado. Quando acabar o trabalho, você vai. Para eles, performance é isso. Então, isso é bem complicado. E aí, eu começo a perguntar para as pessoas, e dentro das culturas, né, hoje com a diversidade, se essa cultura está realmente preparada para fazer a diversidade acontecer em todos os pilares e dentro da cultura. Porque é muito fácil você contratar a Tamara para ela lá falar 3 vezes por ano e falar que está fazendo diversidade. Sim. Agora, a parte difícil é você mudar a cultura e falar, beleza, o que é performance para a sua pessoa liderada? Como que essa pessoa pode performar da melhor forma possível? Porque o meu como é muito diferente do seu, por exemplo. E aí, a pessoa tem que fazer... O líder, ele precisa estimular o melhor do funcionário, independente do que seja, né? E eu acho que não existe essa troca entre o líder e o liderado, e aí fica essa bagunça. A gente que não vem de famílias ricas, que não vem do mundo corporativo desde sempre, a gente não sabe nem como entregar da melhor forma. E aí fica essa coisa nebulosa que a gente não sabe o que fazer. E acaba que quem é demitido normalmente quando a economia fica ruim são essas pessoas. Porque não entram no como ali da empresa, entendeu? E a gente tem, na nossa empresa, ela é muito focada em performance, né? Tanto eu quanto a Tamara, a gente passou em várias etapas de trabalhar com diversidade, desde partes muito pequenas até fazer gestão do programa inteiro. Então a gente conseguiu ver de perto ganhos e, assim, possibilidades de ganhos que nunca foram feitas por detalhes muito pequenos, assim, né? Então, pra gente, diversidade é muito estratégia, é performance, é você entender. E eu sou muito fã de gestão de pessoas, né? Perfeito. Então, é um ponto fundamental pra gente trabalhar. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Calma que eu tenho muita coisa aqui. Quando a gente fala de performance, vocês acreditam que o home office ele performa mais que o presencial? Ou presencial performa mais que o home office? Depende do cargo, da educação que a pessoa teve para trabalhar, da educação dela de performance, da realidade social dela. Se sou eu com um filho, se sou eu com 5 filhos, se sou eu sem nenhum filho, se sou eu com minha mãe doente. Acho que tem muito mais variáveis do que possibilidade de marcar um sim ou um não. Eu falo isso porque assim, começou um movimento cultural das empresas atrelarem a baixa performance ao home office. Sendo que o home office ele traz um excesso de jornada de trabalho. O cara vai muito menos no banheiro, o cara toma menos café, quem fuma sai menos para fumar, você acorda, então assim, você faz você faz um almoço, horário total, você faz seu almoço em menos tempo, ou às vezes você nem faz seu almoço. Mas daí muitas corporações elas começaram a trazer isso, né? E daí começou aí com o Twitter, começou com o Google, e todo mundo falou assim, cara, a retomada, porque o mercado tá ruim, porque os layoffs estão acontecendo, porque as empresas estão tendo crises financeiras. O problema de tudo é o home office.
Cara, vocês acreditam nisso? Não, eu acompanhei bastante. Vai lá que eu quero ver agora, vai, começa. Eu posso falar a minha opinião. Uma mulher sem filhos, que passava horas e horas dentro de transporte público. Eu prefiro home office. Porque as 8 horas que eu perdia em transporte público, hoje eu consigo viver, estar com a minha mãe, jantar com a minha mãe, né? Fazer as coisas dentro de casa. E isso eu não conseguia. Eu acredito que tem muito mais a ver com a cultura, mais uma vez, da empresa. Porque se a pessoa não consegue conduzir a cultura da mesma forma que conduzia antes, tem algum problema, né? A cultura estava pela mão de ferro do gestor que estava ali em cima, né? Eu acho que fica parecendo isso. Que a necessidade da pessoa estar ali é estar no controle, né? E não faz muito sentido. Quando a gente fala de cultura, assim, só colocando uma faísca, assim. A empresa vai lá, faz um layoff, manda embora um monte de gente. Daí, na semana seguinte, galera, vou dar aqui um presente pra vocês. Eu vou aqui dar um bônus. Eu vou ajudar. Vamos mandar um iFood aqui. Vamos comemorar os resultados. Como que vocês enxergam, assim? Como que a gente pode ter uma cultura saudável onde o olhar é puramente financeiro e é puramente crescimento de quem está no topo da pirâmide? Eu acho que o ponto mais incrível que todo mundo perde é realmente esse. Se você botar o olhar puramente financeiro, fica tudo bem. Em diversidade é isso. Se você pensar só em dinheiro, dá tudo certo. Porque vão entender que a pessoa preta tem uma realidade, a pessoa trans tem outra. Como que eu faço essa pessoa performar bem? Como que eu apoio a educação dela? Porque isso, no final, vai me gerar dinheiro. E aí, quando a parada da cultura entra os preconceitos na frente, eu quero ver a equipe aqui trabalhando, cara. Não é pelo dinheiro, é pela minha satisfação de eu sou o gestor, eu tô acompanhando. É verdade. E aí tem aquele teatro corporativo insuportável. E a gente vive falando isso, porque a gente fica cansado do trabalho, mas de ficar fingindo as coisas pros outros, né? Porque a gente tem que ficar rindo o tempo inteiro, aquela positividade tóxica que eu odeio. Porque tu tá demitindo um monte de gente boa, que você inventa umas balizas pra falar que a pessoa não tá performando, porque chegou da sua cabeça que a pessoa não tá performando, porque você quer tirar alguém dali pra poder, né, economizar dinheiro de alguma forma. Mas é meio que ridículo, porque se você prevê direitinho, né, se você fizer uma análise financeira correta, você vai saber que se você contratar 100 pessoas hoje, né, e der alguma coisa errada, você vai ter que demitir essas 100 pessoas depois. Por que não fazem a mínima, né, o mínimo estudo do que aquilo vai causar na vida das pessoas, né? E um grande lance de tudo isso é quando a gente começa a olhar, muitas empresas, elas falam assim, nós somos uma família. Nossa. Nós somos unidos, nós somos irmãos. E de repente, cara, não são, mano. Tem uma teoria. Nós somos um time, velho. Nós jogamos juntos, sabe? Isso é performance. Eu passo a bola, você passa, você tá lá no cara do gol, você manda pro cara que tá ali, não é você que vai fazer o gol, só que é o time. O time vai comemorar. Um cara vai ser levantado, não vai ser você. Mas para ele ser levantado, você tem que passar a bola. Nós somos um time. E essa cultura é difícil de ter. A maioria das vezes é uma coisa que acontece muito comigo e com o Paulo Fábio, inclusive. Para de chamar ele de Paulo Fábio, vai. Não, chama ele de Paulo, porque Paulo Fábio parece que tá brava. Cara, eu conheço como Paulo Rezende, daí é Paulo Fábio, Paulo. Eu chamo ele de Paulo Fábio o dia inteiro. Ele odiava, agora ele já acostumou. Mas a gente sempre conversou sobre isso, por quê? Quando a gente fala de pessoas de recorte de diversidade, normalmente as empresas falam assim, a partir do momento que eu te contratei, você tá no mesmo nível que todo mundo, você vai competir, meritocracia. Sim. Né? Beleza. Tá todo mundo ali no mesmo barco. Só que quando a gente, que passou por muita merda na vida, que já teve que fazer gambiarra de tudo na vida para poder dar certo. Eu já fiz de tudo dentro de área de diversidade, de não gastar R$1 da empresa, e fazendo palestra como Tamara Braga, ganhando pela empresa para poder fazer as coisas que eu queria. E eu conseguia fazer isso porque eu aprendi a me virar com o que tinha, desde sempre. E aí isso vai fazendo com que a gente se destaque. E aí quando a gente se destaca, as pessoas começam a se incomodar. Porque querem que a gente seja o Tolkien, né, do negócio. A gente tem uma pessoa diversa aqui. Mas não querem fazer com que a gente seja melhor do que eles. E é essa sensação que eu tenho, de que se a gente tivesse as mesmas oportunidades, a gente estaria muito mais longe. Só que quando a gente começa a se destacar... como é que é aquele ditado?
prego que se destaca leva martelada. É isso. A gente começa a sentir isso acontecer. E aí foi por isso que a gente acabou decidindo montar a empresa, porque aqui dentro a gente não está mais competindo. Na verdade, eu quero que ele brilhe, quero que todo mundo brilhe, e eles também querem a mesma coisa. Então, a partir do momento que aparece alguém querendo aparecer demais e não querer contribuir como time, eu já falo, olha só, somos um time, é para todo mundo crescer igual. Eu acho que você que tem essa realidade de mentoria, né, é uma coisa mais familiar para você. Se você tem um mentorado e essa pessoa se destaca pra caraca, você vai falar, véi, que incrível, que bom que você conseguiu. E se ela inventa uma coisa mais genial do que você inventou, ela te ultrapassou, eu acho que pode ser que doa um ego, fala, eu podia ter pensado isso, mas é muito comum que você fala, cara, que incrível. Isso não é o que existe nas empresas, né? Porque a cultura não é focada em performance, não é focada em dinheiro, é focada em jogo de poder mesmo. É aquele... Como é micropoder? É síndrome do pequeno poder. Pequeno poder, é isso. E aí, eu como gosto muito da parte de neurociência, eu sou muito odiado nas empresas, cara, é incrível. O povo me ama e depois me odeia. Você é especialista em neurociência, hein? Então, a gente vai conversar vamos aqui conversar que o bagulho vai ser louco aqui, ó. Eu gosto muito de estudar essa parte de psicologia, e aí vai transferência de trauma e da sua incompetência na vida. Cara, alguém gritou com você na infância e você não pôde devolver, ou durante sua vida inteira. Agora eu posso gritar, eu vou gritar. É tipo... É creche do corporativo que a gente vive. Você entra com pensamento de performance, você pensa, vamos falar em financeiro, vamos falar em escalar o negócio, mas vai ter alguém que vai estar doendo porque você está falando demais. Dá até vergonha. Dá vergonha. A gente chegou num ponto, e a gente tem a síndrome do vira-lata, né? A gente teve muito isso pela origem que a gente teve, de falar, cara, eu nunca fiz um intercâmbio, né? E a gente aprende a balizar por isso. Não, o brasileiro tem assim, o brasileiro tem, pois é. Nós e a somos gente os filhos pobres. Pois é. A gente chegou em empresas grandes e a gente ficava assim, cara, eu posso até ser bom em alguma coisa. Eu tive muito isso, e ela foi que me ajudou muito a passar disso. Até o momento que eu falo, cara, eu sou muito bom e esse povo é muito burro. Né? Porque você vê que é esse joguinho deles, assim, de tipo... de um querer ser melhor que o outro. E quando a gente fala de diversidade, não dá pra ser assim, né? Porque diversidade é a única coisa na empresa que você não vai ter concorrência. Sim. Se eu quiser fazer na minha empresa, ele quiser fazer na dele, a gente pode compartilhar, fazer bem, fazer o que quiser, porque não vai ser concorrência. E vão ser parceiros, né? Além disso. Olha só, tem uma coisa pra falar aqui, muito importante. Eu acho que qualquer pessoa pode falar de vocês, ou de mim. Eu sou uma pessoa que sou polêmica, talvez igual vocês um pouco. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E as pessoas podem falar a vida inteira. A gente pode ter número de seguidores X ou YZ, isso também não importa. Mas nunca ninguém vai poder negar os resultados que a gente tem. Então assim, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de corporação, quando a gente fala de empresa, o que define as pessoas deveriam ser resultado. Porque o resultado que eu trago, ele é o que coloca a empresa lá em cima. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem faz as métricas, quem cria indicador, quem cria objetivo, tudo, são os líderes, né? Sim. Que normalmente são pessoas padrão, né? Que não conversam muito com a nossa realidade. E aí, esses resultados que eu alcanço vai ser de acordo com o que ele montou para mim como meta. Sim. E não necessariamente eu vou saber como chegar naquela meta do jeito que o meu gestor quer. Às vezes eu sei um jeito diferente de chegar naquela meta. E aí, aí tem sempre aquela coisa, né? Não é só a avaliação do resultado, é resultado e cultura. E aí, beleza, bati 100% do resultado, já aconteceu comigo. Mas a cultura foi 60%, porque você não fez do jeito que eu queria que fosse. Então, mas o resultado, ele é único. Ele é intransferível e ele é individual. Quem mede o seu resultado, não existe uma forma de medir ou mensurar. Não é um líder que vai dizer. Você, Tamara, você sabe o que você passou na vida, você sabe o que você ralou e você sabe os resultados que você teve. Ponto. Ninguém vai te falar isso. Demorou um tempo para chegar nessa conclusão. Demora e causa um sofrimento então, de você ter essa sensação. Sabe por que demorou? Porque você não tinha um mentor na vida. Você não me conhecia, ela brincando. Mas ela teve mentores incríveis. Não, eu sei, não, tô brincando, com certeza. Mas por que eu tô falando isso aí? Porque assim, o resultado ele é nosso, sabe? Nós temos nós temos lideranças tóxicas, nós temos líderes que não são líderes, que às vezes brincam
de ser gestor, né? Eu conheço um monte de gente ali, super arrogante, prepotente, mas, puta, ele era filho do dono, ele tava ali num poder de ascensão e não são líderes. A liderança, cara, ela é conquistada. A liderança, quando alguém olha, as pessoas, elas te reconhecem como um líder. Esse é o líder que eu quero ser e que eu tenho sido na minha vida. As pessoas, elas olham, eu nunca falei que eu sou líder, mas elas me olham como líder. É isso. Por quê? Porque o resultado é o que faz a diferença. Então, assim, as pessoas podem falar o que elas quiserem de você. Elas podem difamar quanto elas quiserem. Mas ninguém nunca vai poder falar dos seus resultados. Nunca ninguém vai poder falar que a Tamara, ela não é a mulher foda que ela é, porque você tem os resultados que você teve. E eu tava lendo aqui os resultados que você teve. Por exemplo, você foi responsável por implementar acessibilidade de produtos no eletrodoméstico na Whirlpool, é isso? Foi. Olha só que bacana. Fiz minha lição de casa. Né? Porque assim, uma pessoa que vai falar de diversidade e inclusão, ela tem que viver a diversidade e a inclusão. Tem. Não é chegar com cabelo azul, isso não é diversidade, entendeu? Putz, cheguei com o cabelo azul, com a minha unha combinando. Ela tá chique. Mulher chique demais. Combinando com o estúdio. Combinando com o estúdio. Mulher chique no último. Só que a diversidade e a inclusão é quando você, de fato, vive aquilo. Perfeito. Isso super casa com quem me ajudou a fazer isso acontecer. Eu sempre falo dele. Porque esse líder que eu tive lá foi diferente de todos. O Sugino. E ele ficou comigo 3 meses. Uau. E nesses 3 meses ele me fez falar com o presidente, apresentar o projeto de acessibilidade e conseguir o investimento. Falou assim, Tamara, eu vou te apoiar. E eu fui com ele, porque o meu projeto não tinha nada a ver. Eu estava na área de vendas de peças de reposição de eletrodoméstico. Motor de geladeira, né? E aí fazendo importação de acessórios. E aí eu ia para Brastemp e para Consul, né? Isso. Que massa. E ele me jogou na cara do gol. Falou assim, vai lá. E foi a primeira vez que eu entendi o que era liderança, porque até então eu só tinha tido chefes ruins, assim, sabe? Agora, quem vai falar que a Tamara não conhece de acessibilidade? Sabe que ninguém fala? Porque você tem resultado. Ninguém precisa falar. Mas tem um ponto, talvez é o que a Tamara esteja pensando, que é o que é a interpretação do resultado? Quem interpreta esse resultado? Para você crescer dentro de uma empresa mesmo, né? Boa. Não você em relação a você, porque depois de tudo isso, eu cheguei no ponto de falar, vou criar minha empresa, vou fazer acontecer, porque eu percebi que a minha marca como Tamara já tinha ultrapassado as empresas que eu estava. Mas para chegar nisso, demorou muito. Porque eu chegava na empresa, eu dava o meu sangue, eu me matava de trabalhar. Chegava lá, não, você não é boa não vai ser promovida não. E aí ficava aquela coisa de cozinhar a gente, né? E eu via aquela caça das cenouras, né? E eu via gente muito ruim sendo promovida, sabe? E aí aquilo vai desmotivando, porque a gente fala, tá, não importa o quanto eu me dedicar nessa empresa, eu nunca vou ser vista da forma que eu deveria ser, sabe? Então é esse o ponto que eu sempre me esbarrei e por isso que eu... Isso é uma super mentora, né? É incrível isso. É verdade, é verdade. Muitas pessoas se inspiram assim, né? Sim. E o mentor é aquilo, assim, eu acho que você tem que trabalhar com isso. Trabalhar com, cara, eu vou te levar e vou te ensinar a viver a diversidade, a viver a inclusão. Quando você falou no começo, eu me identifico muito com algumas coisas, porque a minha vida inteira eu fiz trabalho voluntário. E eu acho que tudo que eu tenho hoje, eu devo a quanto eu dei, a quanto eu doei na minha vida. E eu não doei pensando em um dia ter alguma coisa. Mas quando eu doei, eu percebi que eu sou muito pequeno para tudo que eu posso fazer no mundo. E essa transformação que a gente vive, que a gente tem vivido, né, até conversei assim, do Carlos, né, que o Carlos é a pessoa que está fazendo aqui o nosso podcast. Conheço o Carlos desde 2010. Ele entrou no meu projeto voluntário, eu tinha uma ONG de humanização com palhaços em hospitais. Legal. E a gente chegou a ter milhares e milhares de pessoas. E aquilo era um meio, porque o final era as pessoas fazerem trabalho social em abrigos, em creches, de transformação, de fazer reforma. A gente fez reforma, a gente recebeu doação, etc. Eu fiz um movimento incrível. Mas por quê? Porque o trabalho voluntário, ele muda as pessoas completamente. O trabalho voluntário é um espelho, né?
Que te faz enfrentar a tua própria realidade e falar, legal, tu existe, mas tem muita coisa além desse espelho. E agora a pergunta, dentro das empresas, dentro da diversidade, dentro da inclusão, como que tá o trabalho voluntário? Ele é apenas um target, uma meta que a empresa tem que bater? Cara, eu tenho uma meta de SD aqui pra bater. Daqui a pouco você vai explicar o que é SD aqui pra galera. Eu tenho uma cota de SD e eu vou usar... Ou de fato existe um poder e uma vontade genuína de transformação das empresas quando a gente fala de causas sociais? Tamara, olha só. Existem pessoas. Cuidado com... Ó, as pessoas estão aqui, ó. As pessoas estão aqui ouvindo. Calma que isso aqui... Façam leitura corporal. Façam leitura corporal. Mas brincadeiras à parte, assim, eu gostaria muito de ver... uma vontade genuína de transformação, sabe? Uhum. Cara, eu vivo para transformar a vida das pessoas. Eu falo isso, eu quero viver isso. Mas eu sinto que hoje a gente tem a normose, assim, sabe? A gente vai sendo levado e as empresas elas vão entrando em algumas modas. Uhum. E a moda agora é SD. Só se fala disso. Você tem todos os talks que tem mas ESG. Você sabe que a moda é ESG só pra poder fugir de diversidade, né? Então, beleza, vamos falar isso. Bora, vai. Ele surge como um band-aid. Exatamente. Porque e é um nome bonito, né? É melhor que diversidade. Eu consigo esconder a bagunça num monte de coisa pra falar que a minha empresa é racista, né? Quando eu falar, vou falar de diversidade. Você tem política antirracista? Não. Você tem treinamento de racista? Não. Então, o que você faz? Nada. Então, você... Conivente com racismo? Não, você não faz nada. Né? Aí começou a ter muita porrada de frente assim, com as empresas. O que você faz contra isso? Não, aqui a gente é super inclusivo. Tá, vamos ver, evidências, resultados, cadê? Não tem. Né? E aí já existia, obviamente, o ESG por outro lado, sim, que abraçava um pouco dessa parte, e a galera varre para debaixo de ESG. Era mais responsabilidade social do que diversidade em si, né? Porque eu trabalhei com ISO, né? ISO 14001, sim, essas conheço. Coisas. E aí, naquela época, a gente tinha licenciamento, essas coisas de sustentabilidade, não era ESG ainda. Mas... Deixa eu só... Desculpa, só um passo atrás. Qual que é o teu conceito de diversidade? Meu conceito. O que é diversidade? Não, o que é, a gente sabe. Mas assim, pra Tamara, o que é diversidade? De verdade, assim? O que eu gostaria de Isso. Ah, tá, entendi. Então, o conceito de diversidade, né? Eu acho que é importante a gente falar que não é sair demitindo pessoas padrão, contratar gente de recorte de diversidade, né? Porque quando eu vou falar de diversidade, tem gente que acha que é isso ainda. Fala assim, meu Deus, vocês vão demitir gente branca, contratar gente preta. Não, gente, não é isso. Não é isso que vai acontecer. Muito pelo contrário, a gente quer que tenha representatividade do que tem, né, dentro da nossa sociedade, dentro das empresas. Porque se eu tenho 56% de pessoas negras, né, no Brasil, não faz sentido eu ter 3% na empresa. Né? Tem alguma coisa errada nesse sentido aí. Então, isso é o conceito de diversidade. A inclusão... Que não é só pessoas pretas, né? A diversidade como um todo, ele abrange outros recortes, né? Tudo que não é branco, cis, heteronormativo e sem deficiência. Vamos voltar pro cis. É verdade. Vai. Eu tô anotando aqui, eu tô anotando tudo, filha. Aqui, fica tranquila aqui, ó. Vou contar o conceito de cis que me fez facilitar, né, no meu entendimento, né? Primeiramente, eu comecei a descobrir que existiam pessoas cis e pessoas trans depois que eu conheci pessoas trans. Então, a importância da gente ter representatividade nos ambientes, porque senão a gente não pensa sobre isso. Então, eu que sou uma pessoa da diversidade não conhecia. E aí eu comecei a conectar com a fórmula química. Não sei se vocês já viram, as fórmulas químicas, existem fórmulas trans e cis. As cis são as que têm duas linhas para o mesmo lado. E a trans é quando tem uma para cada lado. E aí, por que conecta com pessoas cis e pessoas trans? Porque pessoas cis são aquelas que se reconhecem com o mesmo gênero que foram designadas ao nascer. Então, para o mesmo lado. E pessoas trans é o oposto, quando elas não se reconhecem com o gênero que elas foram designadas ao nascer. Na própria etimologia, você que gosta, o cis é concordância. Exatamente. E o trans é além de. Perfeito. Então, cisgênero, eu concordo com o gênero. Eu cresci e falaram assim, você é Paulo. Eu cresci e falei, tá de boa, sou Paulo. Né? Então, sou uma pessoa cis. Uma pessoa trans, a pessoa que vai olhar e falar assim, não concordo com você. Tenho minhas percepções. Tá, mas é uma pergunta. Eu vou perguntar aqui, porque é uma área assim que eu conheço pouco. Uma pessoa que
é trans, ela não concorda com o mesmo sexo de nascença. Beleza? Só que... Verdade de gênero, né? De gênero, perdão. Gênero. Tá. Perdão. Só que, se ela não concorda, mas ela vive da mesma forma, do gênero de nascença, ela continua sendo trans ou não? Porque eu acho que assim, por isso que eu falei é uma gênero, dúvida muito não comum. sexo, Isso, né? perfeito. É uma dúvida muito comum, porque as pessoas elas acham que uma pessoa trans, ela tem que Passar por Passar cirurgia. pela cirurgia. ou passar por cirurgia, ou às vezes você se vestir como, né? E mudar sua personalidade, uma série de coisas. Então, assim, eu queria só entender esse lado, porque tem muitas pessoas que vivem, às vezes, num corpo que não é delas, tá? Sim. Na verdade, a gente tem até mudado essa categoria, né? De não falar sobre a pessoa estar no corpo errado. Isso. Tá Porque bom. ela não tá no corpo errado. Desculpa, porque... tá? Perdão. Não, me perdoa, tudo me, bem, me tudo bate. bem. São Me bate porque eu não conheço. interpretações, Eu não conheço muito e muita gente que tá te ouvindo também não conhece. A gente tem que trazer a Lua Manzana aqui pra conversar com você. Ai, por favor. Ela vai gostar de contar pra você como é. Mas, basicamente, eu até fiz uma palestra hoje sobre isso, né? A gente tem a parte de identidade de gênero, a parte de atração sexual ou afetiva, e tem o genital. E aí, o genital, ele precisa ser desconsiderado dentro dessa parte da comunidade LGBT. Porque independente daquilo ali... Que é relevante, assim, não no tem final, a ver né? com o que eu me identifico. É o menos expressivo É o menos das expressivo, equações, né? Exato. E as pessoas acham que é só isso, né? Muita gente acha que é só isso. Sim, e não tem nada a Porque ver. é atribuído a símbolo de poder, né, socialmente. Isso, perfeito. Acho que esse é o Perfeito, ponto mais isso aí. importante, assim. O Isso auge da masculinidade, da feminilidade, Exatamente. sempre vai É o ser a órgão genitalização, exatamente. assim. Exatamente. E aí, no caso da Lua, por exemplo, ela é uma pessoa travesti, né? Desculpa, qual o nome? Lua Manzano. Tá, vamos usando. Ela é uma pessoa travesti, então ela não se identifica nem como mulher trans. Então ela sempre traz isso, né? Que ela é uma pessoa trans não binária, porque ela não quer se reconhecer como uma mulher. E para ela não faz sentido fazer a cirurgia também, porque ela se sente bem no corpo que ela tá. Então ela sempre vai contra, né, de falar que tá no corpo errado, porque para ela tá é o corpo que ela gostaria de estar. E aí tem mais um ponto que eu acho legal trazer, que ela é uma travesti hétera. Então ela se relaciona com homens. Calma aí que minha cabeça bugou. Tá, tô tentando... Boa. Mesmo que ela não se reconheça como mulher, ela se reconhece enquanto uma figura feminina. Ela se reconhece como o quê? Travesti. Travesti. Travesti é uma identidade nativa da América do Sul. Só na América do Sul? É mesmo? Sim. Ah, porque tem... Nessa configuração, sim. Uma drag queen, por exemplo, não é um travesti, né? Não. Tem nada a ver uma coisa com a drag outra. queen é uma pessoa fantasiada de um personagem. Mas que não necessariamente pode ser um homem cis, por exemplo. Sim. Normalmente é. É. A drag queen é um homem cis gay, normalmente, que se monta, né? Um homem gay, né? Tá. Aham. Boa. A gente tem essas expressões de gênero. Hoje, até mesmo nos Estados Unidos, está passando por uma crise, assim, fodida com a questão trans, né? E aí lá tem aquela coisa política, tal qual também teve aqui durante muito tempo, de estão inventando coisa, isso é moda. E a gente tem, assim, registros puta antigos de comunidades, assim, nativas que tinham sistemas de até 5 gêneros diferentes. Né? E aí a grande maioria tinha pelo menos 3, que era o masculino, o feminino, e uma terceira versão, que era uma versão sagrada, inclusive. Que era uma pessoa que era tão evoluída a ponto de armazenar no seu próprio corpo 2 espíritos. E elas geralmente tinham elas eram figuras mais religiosas na situação. Né? Então isso não é novo, não é uma coisa que surgiu agora, que a galera inventou. Né? Mas essa questão, dentro da denominação de travesti e de abraçar os 2 pontos, tanto do masculino quanto do feminino, ou de exacerbar muito algum ponto, é uma característica mais nativa da América Latina. Perfeito. Mas ainda assim, é uma figura feminina. Tá bom. Então eu vou me referir como ela. Sim. Né? Então a travesti, a lua, sempre será assim. E se fossem 2 mulheres trans namorando, também seriam 2 mulheres trans lésbicas. Tá. Uau, é muito complexo, né? Mas a minha mãe aprendeu, então dá pra muito aprender. complexo. Não, com certeza. Minha mãe e meu padrasto ainda, que era a pessoa mais improvável. Não, eu, assim, eu sou muito... eu acredito muito na liberdade, né? Do que você de fato quer ser. Então, o nome é um nome. Só que o nome ele é importante para trazer uma cultura.
sabe? Para trazer uma cultura, para tangibilizar, para identificar, né? E para a pessoa ser reconhecida. Né? Porque nós viemos ao mundo para que a gente possa ser reconhecido por alguém. Por isso nós temos um nome, por isso nós temos um RG, um número. Perfeito. Né? Posso meter uma provocação ainda aí maior? Então vai. Vamos lá. Que eu já tô ficando... Tem um ponto, tem algumas pessoas que eu admiro profundamente, pessoas trans dos Estados Unidos, que entram num debate mais pesado, que é, nós somos figuras odiadas porque a gente tem a audácia de ser quem a gente é. De passar pelo processo de conhecer quem a gente é e aceitar mesmo que o mundo inteiro nos odeie. Uau! Agora, a pergunta é, o quanto de fato a gente se reconhece, a gente se aprende, a gente se entende e o quanto a gente replica. Perfeito. O quanto de você construiu. Perfeito. E o quanto de você aprendeu a replicar. E a concordar que sou eu. Por isso que é tão importante ter essa flexibilidade, né, dentro das famílias, porque... Para ter espaço para essa construção, né? O Paulo Fábio sempre fala isso da minha mãe comigo, né? Minha mãe sempre me deu espaço para eu ser quem eu era, sem me podar em nada. E isso me transformou na pessoa que eu sou hoje, que nunca teve problemas de autoestima. Por mais que sofresse bullying, por mais que fosse uma criança estranha, passasse por um monte de coisas, eu nunca tive medo das outras pessoas, eu sempre fui muito empoderada, assim. E isso foi porque minha mãe fez isso comigo. E eu quero fazer isso com os meus filhos se eu tiver um dia. Então, assim, a importância realmente desses espaços dentro da família para você ser quem você é de verdade, né? O Walt Disney, ele falava que existem as 4 coisas mais importantes numa pessoa. São 4 Cs que ele falava. O primeiro é a curiosidade. Todo mundo precisa ser curioso. O segundo é a confiança. O terceiro é a coragem. E o quarto é a constância. Só que ele fala que de todos, o mais importante é a confiança. E é nesse ponto que pessoas trans, que não são aceitas muitas vezes pela sociedade, que pessoas pretas que vieram da favela, da periferia, que não consegue, que não tem a mãe da Tamara para gerar essa confiança. E essa confiança, ela mina você numa empresa. Então a pessoa ela vai ter uma empresa, se ela não tiver confiança, a empresa não consegue prosperar. E a maioria das pessoas que tem empresa hoje são pessoas que não têm confiança. Total. Não tem confiança. Não tem confiança para pagar as contas, para ganhar cliente, para escalar, para fazer as coisas acontecerem. Até para arriscar nas próprias atividades do dia a dia. Isso assim. Eu fico chocada. Pessoas incríveis que a gente conheceu que ficavam assim, não, eu não consigo. Tipo, cara, você já fez coisa muito maior do que isso. Hoje eu falei com o senhor do Porta dos Fundos, gente. Então eu só mandei uma mensagem pra ele. Falei, oi, vamos conversar. Você falou com quem? Com o Thiago, ele acabou de chegar, né? Aí eu falei, oi, vamos conversar. E aí foi. Eu sempre fui essa pessoa de vou arriscar, né? O não eu já tenho. E isso foi muito doido, porque eu sempre achei que eu era uma pessoa super autoconfiante. Mas as empresas começaram a minar minha confiança no meu trabalho. Sim. E eu tive um burnout na Ambev, que foi bem feio. E ele tava lá do meu lado. Ele viu. E só ali na Whirlpool que eu comecei a recuperar tudo isso, que foi com aquele líder que eu tinha falado antes. Porque aí eu comecei a poder botar a Tamara de verdade pra fora de novo. Porque até então eu falei, gente, vou ficar escondida aqui pra ganhar meu dinheiro mensal. E é isso, né? E aí no ponto de performance, o quanto que a potência Tamara, vamos calcular, a potência Tamara trabalhando em 7%. Uau. Aí eu precisava ter mais 47 Tamaras para fazer o que uma Tamara feliz faz em 300%. Exatamente. É esse o ponto de diversidade quando a gente fala de performance de dinheiro. De você entender as pessoas, entender as realidades das pessoas e fazer com que elas se entendam no mundo a ponto delas evoluírem a esse ponto, chegar na máxima potência de expressão. Aí agora, quando ela chega, não cabe na empresa. Porque mesmo quando ela chegasse, se ela chegasse nesse ponto antes, as pessoas não se adaptariam a isso. As pessoas iam ficar com os joguinhos bonitinhos e
Mesma coisa que aconteceu com você, né, agora? E aí, com o Paulo Fábio é a mesma coisa, assim. Ele sempre quis mostrar para as pessoas que ele tinha a autoconfiança do mundo. Mas aí, quando ele tava comigo sozinho, eu ficava assim, meu Deus, é isso aí que tu acha de tu? Eu ficava assim, né? E aí eu tive que ir conversando com ele. Esse ano separados que a gente ficou foi muito importante, assim, porque a gente começou a delimitar o que era coisa que a gente ouvia do outro e o que era realidade, né? Porque a gente acabou influindo muito um ego do outro, isso foi bom, né? Positivamente, mas também teve várias outras coisas que ficaram escondidas. E aí quando a gente voltou, eu falei pra ele que eu queria que ele fosse minha pessoa de estratégia, ele nem acreditou. Ele falou assim, sério que você quer? E o TDAH tem muito isso, né? Uma das características do TDAH, TDAH e autismo também compartilham muito isso, é chamado de masking, que é você mascarar. Por exemplo, hoje, talvez pela primeira vez na minha vida consigo olhar no espelho e falar, eu acho que esse sou eu de verdade. Por quê? Quando você tem essa questão da neurodiversidade, você cresce num mundo que não é feito para você. Então, o que você perguntou de crianças que têm uma performance maior e tal, é o ambiente, cara. É o ambiente. Porque o que me faz hoje ser foda no que eu faço, apesar do TDAH? Ambiente. Eu aprendi a controlar o meu ambiente. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, minha alimentação, meu sono, exercício. Se eu não fizer isso, vai pesar aqui, tal qual eu não faço mais exercício físico. Eu tenho preguiça, não tenho tempo. Pago o preço. Meu ambiente é assim. Então, você cresce sempre tentando medir o ambiente. E aí você começa a ser tudo que as pessoas querem que você seja. E no meu caso, as pessoas projetaram coisas que eu nem era. E eu só entrei no barquinho. Falei, se você tá achando, eu não vou dizer que não. Tá tudo certo. Né? E aí eu acostumei a ser esse cara que pra todo mundo eu era o cara da autoconfiança total. Mas assim, sentado no canto escuro do quarto falando, sou um merda. E uma grande jornada de... E eu me valorizo muito pelos meus resultados, né? O que de fato é até um problema, imagino eu. Eu acho que eu boto muito do que eu sou e da minha competência geral em resultados. Então, se eu não alcanço um resultado, eu fico meio bolado. E às vezes parece arrogância. Parece arrogância. Mas não é. É uma fragilidade, na verdade, né? É mais uma fragilidade do que uma arrogância. É complicado. Olha o que aconteceu semana passada. A gente tá com 2 computadores ruins em casa. Aí eu falei, Paulo Fábio, preciso que você faça isso, X. Aí ele, beleza, eu vou fazer. Aí o computador não funcionou. O mundo acabou pra ele, porque ele não conseguia fazer um negócio que era básico e rápido de se fazer, mas o computador estava ruim. E aí a culpa, aí ele botava a culpa nele mesmo, como se não fosse um instrumento. Então é uma coisa que ele fica rodando assim, que é muito difícil de sair. E hábito, não tive a psicoeducação que eu deveria ter tido na infância, na adolescência. Eu comecei meu tratamento de TDAH na vida adulta. Então, são gaps que a gente vai tendo assim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos sair um pouco desse assunto, mas eu quero falar um pouquinho de tecnologia. E hoje a gente vê uma tendência de um negocinho que chama inteligência artificial dominando um mercado muito promissor, né? E eu sempre olho tendências. Então, eu tive acesso ao ChatGPT em novembro de 2022, onde ninguém conhecia. As pessoas conheceram esse ano o ChatGPT. E é uma pergunta, como que vocês acham que a inteligência artificial ela pode ser positiva ou negativa quando a gente fala de diversidade dentro das empresas? Adorei essa pergunta. Thiago, meu amor. Cadê o Thiago nessas horas, né? Quem que é Thiago? Conta. Thiago é o nosso C-level de tecnologia. Deixa eu te falar quem é Thiago. Então já fica o convite pra você vir aqui, viu, Thiago? Ó. Ele não vem, porque ele fica muito nervoso, ele não consegue falar nas câmeras. Mas todo mundo de tecnologia nerd, eu tô ligado. Meu amigo, é 24 anos aqui, ó. Convida ele aguentando esse povo aí de TI aí, ó. Convite feito pro Thiago. Thiago, acho que foi a pessoa que mais comprou meu barulho na vida, viu? Porque eu entrei na última empresa que eu estava, e aí eu conheci o Thiago com ele nervoso para poder fazer uma apresentação para o grupo de afinidade. Ele é um homem preto, gay, gordo, e acabou de descobrir que é autista também. E aí ele me pediu uma ajuda, tipo, me ajuda porque eu tô muito nervoso. E eu tinha acabado de chegar. Só que eu não conseguia responder, porque quando eu entrei, todo mundo quis falar comigo, que era a rede de diversidade, né? Oh, meu Deus. E aí todo mundo falou comigo, eu assim, meu Deus, eu não consigo nem dar conta aqui, mas tá tudo bem. Cheguei lá, o Thiago apresentou as coisas, já comecei a gostar dele. Falei, quero ficar amiga dele. Aí me aproximei dele e fui percebendo tudo que ele fazia. Ele me ajudou a colocar o projeto de acessibilidade da plataforma de recrutamento e seleção para rodar para pessoas cegas.
E ele é um gênio. Da diversidade? Ele é um gênio da tecnologia. Não sei, mas o site da diversidade não? Não, da antiga empresa que eu trabalhava. Qual é o nome? A benquista. Não, pode falar, pode Tá falar. A GUP, né? Tá a gente bom, trabalhava lá perfeito. na GUP na época. Boa, E aí boa. a gente colocou pra rodar, tipo, em 6 meses o projeto. Ele me ajudou a liderar, a levar as pessoas e tudo mais. E em 6 meses a gente conseguiu fazer com que as pessoas cegas conseguissem submeter o currículo sem precisar de ajuda. Coisa que parecia que ia demorar uma década pra fazer, né? Mas deu certo. E aí, nesse momento, começou a acontecer tudo que aconteceu de errado lá dentro, que a gente não estava mais batendo santo, né? Que, poxa, mas vamos falar sobre viés inconscientes na inteligência artificial? Vamos falar sobre as merdas que acontecem quando a gente produz um algoritmo que é racista, que é homofóbico, que é, né? Que espelha o que as nossas empresas são hoje? Não vamos falar, vamos fingir que isso aqui não existe. E aí, eu comecei a bater muito de frente com isso, o Thiago também. E peraí, passou. Caramba, você entrou numa área assim que não deveria, Tamara. Por que não? Tô brincando. Porque a gente bore demais. Eles Porque a estão com o gente sorriso do pode Coringa tudo, agora. porque nós somos mentores. Vocês são mentores. Pra mim, vocês são super mentores. Que bom, obrigada. Me conta um pouquinho desses algoritmos que fogem um pouco do conceito que excluem, né? Perfeito. Porque acho que o contrário, talvez, de diversidade é exclusão, assim, na minha humilde opinião. Assim, se você não inclui e não coloca diversidade, você está excluindo um grupo. Sim. Isso Perfeito. Faz parte em qualquer lugar. Perfeito, vamos lá. Quando a gente fala de algoritmos racistas e tudo mais, é muito fácil, né? Se a gente vai pesquisar alguma coisa no Google, botar assim, mulher bonita, vai aparecer o quê? Só mulher branca, né? Se você botar alguma coisa assim, homem bonito, vai aparecer um monte de homem branco também, sem deficiência e tudo mais. E isso é uma tendência porque as pessoas fazem, né, essas tendências acontecerem. E a mesma coisa aconteceu ali dentro da plataforma. Porque se você cria uma plataforma para uma empresa que é racista, homofóbica e tudo mais, e você não cria limites para essa empresa em relação a isso, a empresa vai fazer com que a inteligência artificial aprenda aquilo ali e reproduza aquilo ali para sempre. Porque a inteligência artificial nada mais é do que treinamento, né? Machine learning todinho, você né? treina. E você treina da forma que você quiser. Mas sabe qual era a parte mais agoniante? A gente tinha um time enorme de pessoas que testavam os vieses o tempo inteiro. E pessoas incríveis. Queria mandar um abraço para eles, que eles são incríveis, inteligentíssimos. E todo mundo, acho que só uma pessoa lá era de recorte de diversidade. Todas pessoas brancas e envolvidas com o tema, sabe? Sem deficiência, pessoas héteras e tudo mais. E a gente fazia esses testes, só que não fazia nada com esses testes. A gente só testava e falava, acontece, tem viés. Que legal, tem viés. E o que faz com isso? Nada. Porque a gente não queria bater de frente com os clientes, né? E aí... Porque você tá mexendo numa ferida. E o Thiago pediu demissão para ir trabalhar comigo, fazer a empresa comigo. Então, por isso que o Thiago é incrível. E realmente é um gênio, cara. É um gênio. E ele é uma pessoa da tecnologia muito boa, né? Ele faz muitas coisas muito boas. E, além disso, ele consegue ter essa lente da diversidade que as pessoas não têm. Então, por isso que ele conseguiu botar para rodar tão fácil um projeto de acessibilidade tão rápido, né? E aí, agora ele está na Gerando Falcões. Super feliz por ele, porque ele precisa estar num lugar que realmente valorize. E aí, ele chegou num momento da vida dele que ele foi tão subestimado, porque ele não parecia com as pessoas ao redor dele, que ele começou a achar que ele era ruim, ao ponto dele não conseguir mais sair de casa, sabe? E como eu falei, do autismo e do TDAH, tem essa coisa do masking, né? A gente tem que copiar a impressão das pessoas pra gente achar nosso lugar. E ele acabou copiando a questão negativa. E aí foi tudo Olha, isso que aconteceu. eu acho que eu vou precisar de mais um dia com vocês. Pode chamar. De mais um dia com vocês. A gente tenta trazer o Thiago pra você conhecer, acho que ele vai... Por favor, Thiago, você tá convidado aqui. Eu gosto de pessoas incríveis e grandes. E eu sou apaixonado por tecnologia. Trabalho com esse trem há vai fazer 25 anos, tô ficando velho. E hoje, esse treinamento, né, que a inteligência artificial faz, ela pode levar a empresa para um patamar que ela nunca imaginou, mas pode também afundar. Exatamente. E aí linka com ESG, né? Eu acho que é
indispensável que a gente pense dentro de tecnologia e tudo mais em ESG como básico, porque aí se a gente cria isso desde o início, ela vai ser muito melhor do que a gente, porque a inteligência artificial é muito mais rápida e inteligente do que a gente. Então é só treinar da maneira certa. Então, ó, resumindo, o que nós falamos aqui? Falamos de diversidade, falamos de inclusão, falamos de impacto social, falamos de TDAH, falamos de que mais? Falamos de nomenclaturas LGBTQIA+. LGBT. Performance. Foi ótima a parte de performance. Nós falamos de mentoria, nós falamos de tecnologia, nós falamos de inteligência artificial. Pessoal, eu quero só... Tem um provérbio chinês. Eu quero falar pra vocês. Cara, é uma coisa... É um provérbio que tá no meu coração, assim, faz muitos meses. E vendo a tua história, né, Tamara, e você também, Paulo. Paulo o que é mesmo? Paulo Fábio. Fábio. É meio Paulo mexicano, pra mim é né? Paulo Rezende. Todo mundo fala isso, cara. Paulo Fábio. Paulo Fábio. Paulo Fábio. Olá, Paulo Fábio. Paulo Fábio. Ela me chama de Pá Fábio. Pá Fábio. É um curtamento. Eu tenho conhecido pessoas grandes ao longo da minha vida. E tem um provérbio que fala assim: homens fortes, eles fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E tempos difíceis fazem homens fortes. Eu vejo hoje a tua história como... Quando a gente fala homem, né? A gente fala homem simbolizando uma pessoa, né? Independente. Mas eu vejo muito a sua história assim, Tamara, como uma mulher forte, criando uma estrutura para aguentar essa roda e para chegar em tempos difíceis. E a tua fortaleza, ela vai ser essencial para você segurar tudo que você está segurando. Obrigada, eu vou chorar, tô sensível. Não é fácil administrar uma empresa. Não é. Não é fácil ter um negócio. Cara, não é fácil pagar boleto. Você não sabe o quanto que essa mulher dá de suporte para outras pessoas. Eu sei. Imagino, Cara, né? A ponto de eu chegar e falar assim, você não tem tempo. E ela não consegue, assim. A fortaleza dela é essa vulnerabilidade de estar com as pessoas e de construir junto. E ela vai criando uma legião de pessoas fodas, assim, e isso é incrível de ver. Você precisa conhecer a Alma também. Você precisa conhecer o time inteiro. Quero todo mundo aqui. A Alma, ela é uma pessoa não binária. Acho que vai explicar bastante coisa pra você também. Ela é gender fluid. É Alma André. Ela é o quê? Gender fluid. O que é isso? Pensa dois extremos. Masculino, feminino. Tá. Independente de cis e de trans. Tá bom. Eu sou uma figura masculina. Tá bom. Tamara é uma figura feminina. Perfeito. Imagina uma pessoa que vai transitar entre os dois. Perfeito. De 0 a 10. Um dia eu tô 2, um dia eu tô 9, um dia eu tô 5. E isso é gender fluid. E ela vem do mercado da publicidade já há muitos anos, quase 20 anos. E eu nunca vi uma pessoa tão genial para produzir conteúdo como aquela pessoa ali. Meu Deus. Eu fico impressionada. Eu babo demais. Assim, e ela usa muito AI, tá? Ela muito. Os projetos dela tem AI para todo lado, assim. Então, Mid-Journey é você vai me conectar, você vai me conectar com ela. Uhum. Então, ó. Vou trazer todo mundo. Vamos fazer um almoço da diversidade aqui. Lembra disso, hein? Homens fortes fazem tempos fracos. Às vezes, a fortaleza que nós temos, quando nós somos muito fortes, a gente faz com que as coisas aconteçam. Homens fortes, eles fazem tempos fracos. Tempos fáceis. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Sim, é tudo isso é muito mesmo. bom, cara. Homens fracos, eles vão fazer o quê? Tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Vocês são fortes porque vocês vivem tempos difíceis
como eu vivo, como muita gente vive, porque empreendedor é solitário, é sozinho. Empreendedor tá tentando lutar, ganhar a vida, transformar o mundo. E é isso que nós fazemos. Sim. Muito obrigado, Paulo, Fábio. Faça suas considerações finais aqui pra gente encerrar com chave de ouro esse podcast Mentoria. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu tô muito feliz. Vocês são maravilhosos. Vamos lá, foi um convite de última hora pra mim, mas tamo junto. Minhas considerações finais é pra gente juntar tudo que a gente falou de performance, pessoas e tecnologia. Como que a gente consegue usar a tecnologia pra apoiar pessoas no processo de performance. Perfeito. Porque não existe um cenário ruim onde todo mundo tá bem, tá se sentindo bem, tá produzindo, tá ganhando dinheiro. É impossível alguém se dar mal nessa história. E como a Tamara falou, cara, a inteligência artificial pensa 500 vezes mais rápido que a gente. Então, e sem esse medinho de vai roubar nosso emprego. Pelo amor de Deus, isso é muito 2010. Vou ter que puxar a propaganda da diversidade agora, né? Porque, vamos lá, o que você tinha falado? Performance, tecnologia e pessoas, né? E aí, mais uma vez, Thiago está fazendo tudo acontecer, que é a nossa plataforma, né? A gente tem algumas plataformas focadas em tecnologia e a principal delas é baseada em censo demográfico. Então, a gente vai pegar os dados de censo da empresa e conectar com os dados de folha das pessoas. Uau. E aí a gente vai entender com fatos e dados se eu tenho preconceito ou não na minha promoção, na minha remuneração. Isso em tempo real. Porque os censos hoje eles são feitos fragmentados, ou por ano, ou por 2 anos. É claro. É claro. Tudo isso ao vivão, assim. E aí vão falar assim, mas não tem preconceito? Eu vou lá, mas isso aqui, o que isso aqui significa então? Exatamente. Né? A gente prova com fatos e dados, e mais uma vez a tecnologia sendo ferramenta para realmente trazer diversidade da melhor forma possível. Bom demais. Se você quiser ver de novo Paulo e a Tamara, você coloca aqui nos comentários, porque eu quero eles de novo. Tamara, se despeça e dê sua palavra inspiracional ali para transformar a vida dessas pessoas que estão te ouvindo. É que eu dou tanto conselho, gente, que eu já não sei nem qual conselho dar mais. Olha ali, mas eu vou dar um conselho. Vou dar um conselho que é uma coisa que eu tô pensando durante as 2 últimas semanas. Se vocês não estão encontrando espaços que façam sentido para vocês, que façam vocês se sentirem felizes, criem seus próprios espaços. E foi assim que eu criei a diversidade, porque além de ser o lugar que eu gostaria de trabalhar, eu tenho as pessoas que eu amo, as pessoas que eu acredito e que eu quero fazer brilhar também. Então, criem seus espaços e fomentem o empreendedorismo criativo e contem comigo, se precisar, só me adicionar lá no LinkedIn e a gente conversa. E ela responde mesmo, tá? É fato. Isso aí. Não é uma IA. Muito obrigado, compartilhe esse podcast, vai estar em todas as redes de streaming, vai estar no YouTube, e que a gente possa levar essa mensagem, porque eu acho que essa mensagem, cara, começamos com o pé direito, chute na porta. Tamo junto. Muito obrigado a vocês que me ouviram até agora. Até o próximo episódio. Tamo junto e misturado. Valeu. Obrigada, querido. Valeu demais. Muito bom, cara. Falou bem.